Bom, olá a todos. Estamos aqui começando mais um Suprassumo Podcast, um programa patrocinado pelo Educac Brasil, um centro de pós-graduações na área da saúde. E hoje a gente está recebendo aqui a doutora Natasha Maier, que é farmacêutica, dona da farmácia Farmapelle, e está aqui para falar um pouco sobre a história dela, falar sobre a área, a carreira. É um prazer ter você aqui, Natasha. Oi, Marco, tudo bem? Oi, gente. Muito obrigada pelo convite, né? E é sempre uma honra poder vir aqui e poder conversar um pouco dessa área que eu tanto gosto, que eu sou tão apaixonada, que eu digo que eu sou farmacêutica por paixão, né? E a área da manipulação foi uma área que me ganhou depois de formada já e tem lá o seu cantinho, tem hoje o meu coração todinho. Então, eu sou proprietária da Farmapelle Manaus aqui, porque é uma franquia, tem várias outras, né? E vamos conversar um pouquinho sobre o mercado e sobre como entrar nessa área de forma bem interessante. A Farmapelle ela já está bem consolidada no mercado, né? A gente ouve falar, né, muito bem da farmácia, incluindo a questão das fórmulas inovadoras. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o anterior, como que você chegou até, né, até esse ponto da carreira, de empreender. Como é que foi essa história? Na realidade, empreender sempre foi o meu alvo, né? Eu já entrei na faculdade pensando em empreender, só que não para manipulação. A minha ideia era montar uma indústria, né? Então eu decidi até antes de entrar na faculdade que eu queria fazer cosméticos e que eu estava dentro do laboratório. A gente está no meio da Amazônia, né? Eu falei, não, então eu tenho certeza que aqui é tudo voltado para cosméticos naturais. Escolhi o curso certo. E aí, quando eu entrei na Federal, eu descobri que era tudo voltado para análises clínicas, sangue, fezes e urina. E o que menos eu vi na faculdade foi cosmético, né? Então, assim, tive que cumprir toda aquela parte que para mim não foi tão interessante, não era paixão, mas fiz tudo bonitinho, passei. Mas fui logo especializar. Assim que eu formei, fui fazer a pós-graduação em cosmetologia. Pouco depois fiz o mestrado em engenharia de produção. Apesar de não parecer, era voltado para essa área, porque assim, como a minha ideia era indústria, então engenharia de produção eu pegava processos produtivos. Também fiz na Federal, mas foi voltado para cosmético. Né? Então, assim, eram projetos diferenciados. Eu peguei o projeto do desenvolvimento de um nanocosmético daqui da região. Então, isso foi muito legal, porque eu realmente consegui focar na área que eu queria, mesmo sem o mercado daqui ser voltado para isso. Né? Então, fui trabalhando em outras coisas até conseguir me estabilizar nisso. E aí eu consegui, anos atrás, abrir a indústria num galpão. E é engraçada essa história porque, assim, eu apanhei para burocracia. A gente aprende a fazer fórmula, a gente aprende a se especializar na nossa área, mas a gente não aprende de burocracia. Apesar da gente ter deontologia, é legislação, não é burocracia, né? Então, assim, fiz muitos cursos fora. O tempo todo eu saía para fazer cursos fora porque eu sabia que aqui não tinha. Então, pelo menos 4, 5 vezes ao ano eu viajava, né, para poder fazer cursos. E aí eu montei primeiro num imóvel da família, e aí eu descobri plano diretor. Plano diretor não permite nesse endereço, porque cosmético, pela legislação, é classificado como o nível mais complexo de atividade de trabalho de uma empresa. É o mesmo que uma empresa extremamente danosa ao meio ambiente, mesmo que você vá fazer cosméticos orgânicos, né? Aí, depois disso, fui para uma outra incubadora. Aliás, saí do particular, fomos para uma incubadora, né? Chegou na incubadora, não, aqui é terreno Suframa, vai poder. E aí eu fui lá, mais uma vez, reformei tudo e eu só descobria quando eu ia... Foi lá no CID, não? Ainda não, foi na Ubra. Na Ubra. Né? A Ubra, assim que abriu a incubadora, ela disse, não, aqui pode, é uma incubadora, é terreno Suframa. Eu falei, eu preciso disso tudo aqui. Não, vem. Eu digo que... Se tu colocar meu nome lá no Google, tu vai me ver assinando o papel lá entrando. Passei 2 anos lá esperando até a hora que a Suframa respondeu a Ubra dizendo assim, gente, é Suframa o terreno, mas eu não te permiti oferecer para a indústria. Caramba. Não te autorizei. E aí o pessoal da direção da Ubra Mais uma disse... vez a burocracia já trabalhando. O pessoal da Ubra disse, então, a gente não vai mesmo conseguir.
E aí, nesse meio tempo, eu já tinha conseguido ser selecionada num processo de inovação, num projeto que tinha antigamente, não sei se ainda tem, o edital SESI Senai de Inovação, que eles escolhiam alguns projetos. Para você ter ideia, eram 2.500 projetos naquela seleção, dos quais só 22 nacionalmente foram escolhidos para ser fomentados. Eu disputei ali naquele momento o projeto com Fiat, com Renault, né? E ganhei. Olha. E aí o meu projeto era de um gel para varizes com cumaru, em que eu nanoencapsulava a cumarina extraída das sementes do cumaru, que tradicionalmente aqui a gente não usa para nada, a gente usa para dar cheiro em casa e deixa aquelas sementes assim no cantinho da sala, né? Então, como eu tinha nesse momento a referência desse projeto, aí eu consegui finalmente um galpão no CID. Porque interessante, antes disso, da outra vez que eu fui no CID, eu fui reprovada e rejeitada para abrir indústria por um motivo muito peculiar. Porque eu tinha mestrado. Como assim? Uhum. Se não tivesse, era mais fácil. Então, quando leram meu currículo, disseram assim, não, você não vai receber um galpão aqui porque você tem mestrado. E eu fiquei em choque, eu falei, desculpa, eu não entendi o que tem a ver. É porque quem faz mestrado é pesquisador. Então, se você é pesquisadora, você não serve para ser empresária. Eu ouvi essa frase, você não serve para ser empresária. Eu falei, não, eu tô atônita aqui, deixa eu ver se eu entendi. Eu escolhi estudar para me especializar no que eu queria fazer e agora eu estou sendo condenada no meio empresarial porque eu tenho títulos? Sim, pessoas que têm mestrado não servem para ser empresários e por conta disso o galpão me foi negado. No CID. Que absurdo. Né? Eu saí perplexa. Perplexa, né? Eu nunca imaginei, eu já entendi, a gente já sabe que no Brasil não faz muita diferença na sua carreira você ter títulos, mas eu jamais imaginei que eu fosse perder oportunidades por ter títulos. Engraçado, né? Eu vejo que muitos empresários, pesquisadores saem daqui justamente por isso, né? Por não ter incentivo. Reconhecimento. Exatamente. E a gente, como tu fala logo no início, a gente está num local onde a natureza nos proporciona tudo que é necessário para novos produtos e as coisas não saem daqui, né? Sai da forma errada. O mundo vem aqui, colhe as matérias-primas e vai fazer lá fora, né? Então, assim, é muito complicado. Eu já imaginei, eu não fiz mestrado para receber reconhecimento nenhum, mas eu jamais imaginei que eu fosse ser... barrada. Por ter mestrado. Que fosse ser um problema ter mestrado. Nem imaginava isso. Então, eu fiquei em estado de choque. Mas o fato é que eu não consegui o galpão por ter mestrado, né? E aí foi quando eu consegui na Ubra. E interessante é que aí anos depois, quando apareceu esse projeto que eu ganhei... o incentivo, de repente foi interessante eu ter mestrado. Não, veja bem, você até tem mestrado, mas tem um projeto aqui que mostrou, é como se eu tivesse passado no teste para provar que eu poderia ser empresária, empreendedora, né? Aí, de repente, eu consegui o galpão, né? Só que ao contrário do que a gente pensa que uma incubadora vai te ajudar, uma incubadora não ajuda em nada, né? Espero que hoje tenha mudado, mas da minha experiência com incubadora é extremamente negativa. Porque, assim, eu entrei e aí, assim, falei, não, agora eu tô no CID e o galpão que eu ocupei era um galpão ocupado antes por uma indústria de medicamentos local. Eu falei, não, então tá tranquilo, agora eu tenho todas as licenças, né? Não tem mais desculpa. E aí eu mandei fazer reforma e me entregaram um galpão assim que não tinha nem o fio da eletricidade. Eu tive que construir os banheiros, tive que construir tudo do zero. Construir um padrão que atendesse à legislação da União Europeia, porque eu queria exportar. Depois de tudo feito, comprei maquinário, comprei milhares e milhares de embalagens, de rótulos, porque eu tinha certeza que ia funcionar dessa vez. Aí eu fui na Implurb. Aí a moça virou para mim e disse assim, não, lá não pode. Eu falei, moça, mas como assim? Aí é que 6 meses atrás a gente mudou o plano diretor, até podia, mas aí a gente não quer mais indústria lá no CID, então não pode mais. Meu Deus. E aí eu fui tentar a Anvisa, e a Anvisa falou, não, faz o seguinte, não pode, porque a gente só pode liberar depois que a Implurb liberar. Quando a Implurb liberar, a gente autoriza. A Implurb disse assim, a Anvisa já liberou? Se a Anvisa liberar, eu libero. E aí eu caí naquela coisa brasileira que você tem que trocar favores, trocar valores. Para as coisas saírem mais rápido.
E eu sou muito ética, Marco. Eu não consigo fazer essas coisas. Quando você é mulher, entra numa outra questão que querem outras coisas, né? Então eu me recusei de todas as formas a fazer coisas que fossem contra a minha ética. O resumo da ópera é que eu passei 3 anos arcando com o custo do aluguel, porque a incubadora em si não me ajudou a conseguir nenhuma licença, não me ajudou a conseguir nada e ainda cobrava muito por isso. Então eu saí de lá completamente descapitalizada, né? E ficou por isso mesmo toda a reforma que eu fiz e tudo que eu perdi. Então, eu literalmente perdi uma indústria inteira 3 vezes sem conseguir sair. E o engraçado é que nesse meio tempo, eu cheguei para Dubai, na maior feira de cosméticos do mundo. E lá, sim, eu atendia aos padrões de formulação da União Europeia, do FDA, né? Eles estavam querendo receber os produtos, mas eu não pude vender porque eu não tinha licença para funcionar. Eu passei 1 ano com pessoas me ligando, dizendo, e aí já? E aí já? Caramba. Até o ponto que eu disse, não me liga mais, por favor, porque eu não sei o que te responder. Isso é Brasil, as coisas não funcionam. Você tinha qualidade europeia, mas não tinha qualidade amazonense. Eu não passei na burocracia, eu passei no técnico, né? Mas eu fui reprovada por ter mestrado, eu fui reprovada por não entrar no jogo da burocracia. Caramba. Então, não adianta você se especializar tecnicamente. Você tem que ter padrinhos, você tem que jogar o jogo, né? Que a ética não nos permite. Triste isso, né? Muito. Mas tu persistiu, continuou ainda... Persisti porque desistir nunca fez parte do meu vocabulário, né? Aí, nesse finalzinho já do tempo do galpão lá, apareceu a oportunidade de comprar a Farmapele, né? Não era minha área, manipulação. Eu falei, gente, eu na manipulação, eu acho que eu só entendo de indústria. E aí, quando eu vi, eu estava dentro da Farmapele. Por que foi interessante? Porque ela era focada em cosmetologia, né? O carro-chefe era cosmética. Eu falei, bom, cosmética eu sei fazer, né? O resto a gente vai ver se eu ainda lembro. Mas aí foi interessante que realmente eu entrei na Farmapele e assim, eu digo que o leque expandiu absurdamente. Eu tive que sair só da cosmetologia, tive que ir para fitoterapia, tive que me especializar em nutrição, nutrologia, em várias outras áreas. Fui fazer outra pós depois para me especializar nesses protocolos todos, né? Então, assim, a manipulação abriu um outro leque e é legal hoje. Hoje eu acho que foi melhor ainda. As coisas são como elas devem ser. Porque eu tinha muito da parte natural e de cosmético. Hoje eu tenho muito da parte de tecnologia, junto com a nanotecnologia. Hoje... O teu entendimento de indústria ajudou no... Ajudou no processo. No E teu hoje processo. o entendimento de manipulação me faz enxergar a indústria com outros olhos. Então, se você me perguntar, e aí a indústria? A indústria vai sair do papel já já. Olha... Porque eu sou inquieta. Já refiz todas as formulações, já refiz todo o planejamento estratégico e provavelmente até o final desse ano ela já esteja aí começando a nascer. Mais um projeto pra ti. Tu não para também, né? Não sei parar. Legal. Voltando ainda um pouco para manipulação, né? Você entrou, comprou a farmácia, desenvolveu a cosmetologia. Como é que você enxerga essa área hoje, assim, em benefício aos usuários, ao paciente? O que você poderia dizer da diferença de um medicamento alopático para um manipulado? A mesma coisa com os cosméticos? Olha, hoje conhecendo a fundo a farmácia de manipulação, eu me pergunto como que a gente sobrevive sem ela. Porque a gente gosta de tudo de forma personalizada, a gente gosta de ser tratado de forma especial, a gente gosta de tudo feito pra gente. Então, como que a gente aceita como normal, comum, comprar uma caixinha tão igual para todo mundo, né? Não desmerecendo, tem hora que tudo é necessário, mas se eu posso escolher personalizado, se eu posso escolher ser feito para mim, né? A manipulação para mim é fenomenal, porque ela me dá tantas possibilidades. Eu tenho uma filha de 4 anos. E, assim, para mim era uma questão como mexer com remédios sem a criança mexer nisso. E é legal que ela é tão dentro disso que ela me ganha, né? Mamãe, quando eu crescer, eu quero ser farmacêutica igual você, porque você faz tudo para as pessoas e você cuida das pessoas. Eu digo, para. E ela convive com remédios de uma forma muito saudável, muito tranquila. E por que eu acho legal citar? É porque ela sabe que eu posso fazer o remédio dela do jeito que ela quiser. Mãe, eu acho que eu tô com tosse. Vai precisar fazer hoje pra mim um pirulito pra minha tosse. Você faz um pirulito de remédio pra mim, por favor, mãe? Mãe, hoje eu quero aquele xaropezinho de uva azedinho do jeito que eu gosto.
né? Então, assim, são possibilidades. Hoje, lá na Farmapele, a gente tem uma caixinha que é tipo um McLanche Feliz para criança. Quando é remédio de criança, você que é pai, Sim. você sabe, pô, criança tá doente, É acabou o nosso mundo. difícil. É aquela coisa pesada comprar um remédio. Então, eu tento fazer pelo menos mais leve, fazer ficar lúdico. Vem numa caixinha infantil, cheia de coisinha de brincar, colorida, do super-herói, da super-heroína, né? Vem do jeito que a criança às vezes escolhe, uma jujuba de bichinho, um pirulito, o xarope mesmo no sabor que escolhe. Então eu tento brincar para fazer ficar mais fácil para o pai, para fazer ficar mais fácil para a criança. E do mesmo jeito que a gente consegue personalizar para a criança, a gente consegue personalizar para todo mundo. O remédio não precisa ser aquele momento ruim, aquela coisa intragável, aquele negócio horrível. Né? Eu pego idosos que tomam 20 comprimidos por dia, faz aquela fileira aqui, assim. Quem nunca viu um idoso na família fazer isso? Sim. E às vezes você pode pegar todos aqueles medicamentos, colocar num sachê efervescente, num chá gelado, com sabor, uma coisa agradável. Deixa de ser aquele teu momento de tortura que você pensa, nossa, eu tô muito ruim, que eu tenho que tomar tudo isso, e passa a ser um pozinho que você bota na sua xícara, e o seu momento de, pera, que é a hora de eu me cuidar. É legal isso, assim, acho que a população em geral também não sabe que existem essas possibilidades, Não né? sabe, é incrível. Quando a gente contrata funcionário, a gente descobre isso, que a gente descobre que a gente tem que explicar um mundo novo, explicar essas possibilidades. O remédio não precisa estar dentro de uma caixa do jeito que todo mundo toma, ele pode ser feito para você do jeito que você quiser, né? Na jujuba, no pirulito, no chiclete, no chocolate, num flaconete, num sachê, numa cápsula simples, né? Então, do jeito que você quiser, pode ser feito. A mesma coisa para os cosméticos. A gente está tão acostumado a pagar caríssimo em frascos na prateleira da loja, e muitas vezes a gente não vê aquele resultado, a gente paga pela marca famosa. Eu costumo dizer que o manipulado, quando ele é caro na drogaria, ele é barato na manipulação. Porque na drogaria a gente está pagando aquela marca, né? E na manipulação a gente não paga a marca, a gente paga a substância. Então tem medicamentos que chega a ser 10 vezes menos o preço na manipulação. Tem cosméticos, com dosagem personalizada, né? Exatamente. Os próprios cosméticos, vitamina C, ácido hialurônico. É engraçado que uma vitamina C na prateleira da drogaria ou de uma loja de cosmético não custa menos de R$300. E na manipulação ela custa menos de 100, a mesma vitamina C. Mas é porque a gente não paga pelo nome. E ao contrário, a gente ainda pode associar outros ativos dentro, né? Então o pessoal diz, o que tu usa de cosmético? Cada vez que eu vou refazer o meu sérum, por exemplo, eu mudo a fórmula todinha de acordo com o que eu estou percebendo que minha pele precisa, né? Então, essa flexibilidade não tem dinheiro que pague. E é um mercado que está aumentando, né? Da cosmetologia, acho que entra um pouquinho de estética também, né? Como é que é o perfil dos teus clientes? O que é que mais procuram quando vão na tua farmácia? A cosmetologia, graças a Deus, nunca teve crescimento negativo, né? A crise é desacelerar o crescimento, crescer um pouco menos rápido, né? Essa é a crise. Nem no Covid foi negativo. Procurar ficar bonito, todo mundo procura o tempo inteiro. É a tal da busca da eterna juventude. Ninguém quer envelhecer, mas ninguém também quer ficar de forma artificial. E hoje é legal que as pessoas entenderam que não adianta você fazer como alguns famosos que exageraram. Exagerar e perder seu formato. Não adianta também pagar um procedimento caríssimo uma única vez na vida, que ele não vai reverter 30, 40, 50 anos de danos diários, né? Hoje as pessoas entenderam que elas têm que ter a rotina, né? Então, essas cuidado pessoas... diário, né? Cuidado diário. Hoje elas já entenderam que não adianta passar um creme muito caro no rosto se você não tomar um suplemento de cápsula, antioxidante, por exemplo. Não adianta você tentar tirar uma mancha do rosto sem tomar uma cápsula clareadora, porque não vai sumir. Nem pagando caríssimo em laser ou em procedimentos mais agressivos. Você precisa de suplementação. Então, é um público hoje que entende um pouco mais, busca cada vez mais e está aceitando pagar cada vez mais por isso. O problema hoje está na falta de profissionais para o mercado, para atender esse mercado. É isso que essa é uma questão muito importante, inclusive. Tu passou por diversas capacitações, tu passou por muitas pós-graduações, né? Estou na terceira, mais um mestrado e pensando em começar um doutorado. Eu acho que eu não sei nada ainda. Exatamente. Para o profissional que quer adentrar esse mundo, o
que você recomenda? O que você acha que é necessário para essa pessoa de conhecimento, para ela se dar bem, né, nesse ramo? Eu vou primeiro responder antes do técnico. Uma palavrinha aqui nesses anos todos de experiência eu aprendi. Interesse. Eu tenho total disponibilidade. Eu digo hoje, tu quer me matar? É tu me dizer que tu tem disponibilidade. Eu vou no céu e volto de raiva. Por quê? Disponibilidade é o tempo vazio que você tem, que você escolhe se você quer usar para alguma coisa ou não. Olha aí. Tá disponível. Tá lá, sobrando. Interesse é uma postura completamente diferente. Quando eu tenho interesse, eu posso não ter tempo, eu posso não ter condições, eu posso não ter nada. Eu faço acontecer. Né? Então, eu não quero saber se a pessoa está disponível, eu quero saber se a pessoa tem interesse. E isso a gente percebe a diferença no profissional lá na ponta. Porque o cara interessado, ele não vai ter um diploma para te apresentar. Ele pode até não ter diploma, mas ele vai conseguir te mostrar que ele tem interesse em aprender. Né? Então, primeira coisa, tenham interesse em fazer qualquer coisa da vida de vocês. Isso já vai virar uma chave imensa. Segundo, conhecimento técnico. Marco, a gente não tem no mercado farmacêutico com conhecimento técnico para uma farmácia de manipulação. Nem para o atendimento farmacêutico, nem para o laboratório. Natasha, eu conheço fulano, sei que... Legal, são exceções. A gente está no número 7.000 já no conselho, né? Tá entrando em 7.000. Está entrando em 7.000. São 7.000 profissionais disponíveis no mercado. Desses 7.000, tenho total certeza, você não tem 30. Olha só. Especializados na manipulação. É um mercado aberto, portanto, né? Não quero dizer empregados na manipulação. Porque aí eu te digo, tem alguma coisa que a gente faz. A legislação nos obriga a ter farmacêutico presente? Sim. E aí eu te digo uma dor como empresária, e eu te digo porque a gente senta, tem um grupo com todos os proprietários de farmácia de manipulação em Manaus, e a gente senta periodicamente para conversar sobre o mercado. É uma dor de todos. Não tem profissional capacitado para essa área. A gente, às vezes, prefere contratar recém-formado que não sabe nada. E treinar. Não sabe nem o que é farmacologia direito. E a gente treina. Porque não tem profissional para essa área. Então, assim, se eu for dizer, tem fulano, cicrano, beltrano, como eu te disse, eu não chego num número de 30 diferenciados nessa área e eu estou sendo, assim, muito boazinha. Olha só. Não tem. É um mercado em franca expansão, completamente aberto e carente de profissionais preparados para assumir. Eu mesma, lá na farmácia, tenho uma vaga que, assim, eu tenho esperança que um dia eu vou conseguir ocupar. Vou. Tá lá. Né? De farmacêutico. É interessante isso, né? A gente tem farmácia de manipulação na cidade, tem até farmacêuticos contratados, né? Como você colocou, mas ainda não entendem muito bem a responsabilidade de estar ali dentro, né? Isso eu deixo para fazer um exercício. Visita a tua farmácia e conversa com o teu farmacêutico, vê se ele tem conhecimento técnico para discutir a tua prescrição e te fazer sugestões. Aí vem a minha pergunta para ti. Fala da responsabilidade do farmacêutico. Por que ele é essencial? Por que é necessário ter uma pessoa qualificada lá dentro? Eu vou falar dos dois pontos, que são duas áreas completamente diferentes. Que eu não consigo sobreviver numa boa farmácia sem, no mínimo, 2 farmacêuticos. Né? Um para cuidar da produção e o outro para cuidar do atendimento. Né? Então, por que os dois são essenciais? Primeiro, eu vou começar pelo mais técnico, pela produção. Marco, tu consegues imaginar um remédio sendo feito sem um farmacêutico supervisionando? Impossível. Impossível. E aí, como que eu vou colocar uma pessoa para supervisionar um laboratório? Se essa pessoa não sabe fazer uma cápsula, não entende de controle de qualidade, não entende de estabilidade. Estou no simples, sólidos. Se eu for botar para os semissólidos, que são os cremes, não entende de incompatibilidade farmacotécnica, de estabilidade óleo-água, não entende de água, que a água é o maior problema em qualquer produto. Né? O maior meio de contaminação é o que mais estraga qualquer produto. Se eu tenho um farmacêutico que não sabe nada disso, e eu vou te dizer, o nível de farmacêuticos que nós temos, eu te digo porque a gente faz prova quando a gente vai contratar. Além de avaliação de currículo, pessoal, tudo, a gente faz uma provinha que até hoje ninguém nunca gabaritou, nem profissionais com vários anos na manipulação. E é uma prova simples, né? É uma prova de casos do dia a dia. Ninguém nunca acertou toda. Caramba.
E eu pego meus técnicos lá, eles sabem responder a prova toda. Para você ver que não é o CRF, é conhecimento técnico. Então, como que eu pego esse cara e vou botar ele para coordenar um laboratório inteiro se ele não sabe fazer nada? O nível hoje de farmacêuticos que a gente tem no mercado, e é triste para mim, que comecei falando que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por ser farmacêutica. Imagina tu pegar um farmacêutico que tu leva lá pro laboratório e ele diz assim, o que é tarar a balança? Precisa de treinamento. O que é um fator de correção? É bem base. Não sabe? Fator de correção? Não sabe fazer regra de 3. Não sabe o que é um percentual. Como que tu vai avaliar uma prescrição se tu não sabe o percentual? Se o médico vai te passar um creme simples de vitamina C, ele vai botar lá, vitamina C 10%. Se tu for fazer 10 ml de sérum, tu vai calcular para 10 ml. Vai dar 1 grama. Se for 30 ml, vão ser 3 gramas. Então, se ele não souber esse cálculo simples, como que ele vai avaliar uma ficha de produção? Como que ele vai fazer Como vai supervisionar, né? Não tem como. Não tem como. E até hoje eu nunca contratei um farmacêutico que chegasse sabendo. Todos que chegaram lá, eu tive que ensinar do zero. Zero, absolutamente zero. A gente sentiu isso aqui, né, no Educac, essa necessidade de estar fomentando esse conhecimento, né? Cada vez mais a gente vê o aumento das farmácias de manipulação, mas a necessidade das pessoas, dos profissionais de se capacitarem nessa área, né? E aqui até então não tinha nenhuma instituição que colocasse isso para frente, né? Então a gente está fazendo isso juntos, né? A gente está fazendo isso juntos porque é uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde. Quantas fórmulas poderiam estar sendo colocadas aí, né, nas mãos dos pacientes sem ter uma qualidade digna, né? A gente precisa de profissionais para isso, né? Não só isso, lembra que eu te falei o segundo ponto? O farmacêutico dá atenção. Esse, para mim, ele é primordial no atendimento ao cliente, né? É engraçado que quando a gente faz farmácia, a gente aprende que a gente tem que fazer atenção farmacêutica. E essa vaga, ela é bem peculiar. Essa que eu te digo que está aberta lá, que eu sonho um dia ocupar essa vaga, né? Tem tempo para isso? Não, eu sonho ocupar com outra pessoa melhor do que eu. Meu sonho de consumo é achar alguém melhor do que eu para colocar lá. Não tem problema, eu treino tudo, eu quero que me supere. Não tenho interesse em ficar lá, não. Hoje eu que faço. Só que exatamente porque para mim é muito tumultuado ser empresária, ser gestora, ser mãe, tô na terceira pós, faço outros projetos fora, sou diretora de uma associação de empresários. Então, assim, é complicado. Coordenadora da pós do Educac. Coordenadora da pós do Educac, presidente da comissão de farmácia magistral. Tem um negócio aí para encher título. Sim. Mas é complicado eu ter todas essas questões gerenciais para cuidar e eu ter que pessoalmente ficar tirando dúvidas técnicas de cada paciente. Por quê? Porque a gente não consegue um farmacêutico que tenha esse conhecimento e esse interesse. E aí que eu jogo o interesse. O que é o cargo da atenção farmacêutica? Né? Porque laboratório nem tem em todas as farmácias. Às vezes você tem uma central e as outras são muito mais a atenção farmacêutica. Cara, é aquele cara que vai receber a receita do médico, ele vai avaliar com o paciente. Marco, inúmeras vezes, eu tenho certeza que eu já salvei muita vida quando eu recusei receita. E eu recuso receita se eu não concordo com a receita, porque a legislação diz que a gente pode, sem medo nenhum. Porque eu entendo que a gente tem um conhecimento muito grande de farmacologia. O médico tem noção e ele precisa, ninguém é melhor que ninguém. A gente soma. E antes de qualquer coisa, eu digo uma coisa. Todo mundo é humano, todo mundo erra. Eu acordo, eu erro. Eu tenho certeza que todos os médicos também cometem erros, porque eles são humanos. E às vezes a falha está na hora de escrever, na hora de colocar o miligrama, na hora de colocar o número. Acontece. Foi o médico que passou, eu sei que está 10 vezes acima da dose máxima, eu vou passar mesmo assim. Meu amor, você tem um diploma para dizer para o médico, doutor, tudo bom, meu amor? Eu acho que o senhor talvez digitou um 0 a mais, acontece quando o dedo está ali, sabe? Corre o risco de ser 10 e não 100? 99,9% dos casos eu recebo a seguinte resposta. Meu Deus, ainda bem que você ligar. Obrigada. Olha, tá vendo? Realmente, é isso aí, o dedo bateu errado, estava no automático. Acontece, são humanos. Então, o cara da atenção farmacêutica, ele tem que ter esse critério.
Ele tem que ter esse bom senso. Ele tem que saber ter tato para o cliente, para explicar que é um senhorzinho, que é uma criança, que é uma pessoa que não vai saber a ordem dos cremes. Ela tem que fazer isso. Engraçado que quando eu vou contratar, todos dizem, ai, meu sonho de consumo é poder fazer atenção farmacêutica da forma correta. Mas quando a gente está na drogaria, tem que bater meta, tem que vender remédio, independente do paciente precisar ou não. E isso me dói. E aí eu digo para todos que passam lá por mim, maravilha, você está no paraíso. Eu jamais vou exigir meta se o paciente não precisar. Eu quero que venda, isso é uma empresa, não é uma instituição de caridade, mas quero que resolva o problema do paciente. Nunca que você venda porque tem que vender. É essencial só vender se for necessário para o paciente. Empurroterapia não existe aqui. Ai, que sonho, que maravilha. Só que, meu amor, a teoria é muito bonita. Mas quando chega lá no dia a dia, você descobre que a empurroterapia é fácil. Tu empurra aquela caixa e tu te livra do paciente. Para você não fazer empurroterapia, você tem que ter um conhecimento absurdo para discutir com ele sobre o que é necessário ou não. E essa é a hora que eu perco todos os farmacêuticos. Quando eles entendem que eles vão precisar passar horas estudando para eles terem conhecimento. Eu não tenho segredos lá na loja. No primeiro dia de trabalho do farmacêutico, eu explico todos os meus segredos. Não tem segredo. O caminho é esse. Você vai ter o trabalho. Vai ter que estudar. E até hoje, acho que uns 10 farmacêuticos passaram por essa função. Nunca nenhum se deu ao trabalho de executar aquilo dali. A gente tem que... Acho que tem que fomentar isso de alguma forma, né? A gente tem que estimular esse interesse, né? Eu acho que é uma área que precisa... É uma área extremamente bonita, né? Mas precisa de estudo. E é disruptivo, porque na hora que você passa essa barreira de conhecimento... E ali é o medo, eu percebo que perdem pro medo. Quando você ganha segurança, você entende, você passa... É a hora que o farmacêutico deixa de... É que eu sou farmacêutico. Quando você ganha esse conhecimento, é a hora que você levanta o ombro, você olha para o médico, tudo bom? Prazer, sou farmacêutico. Pois é engraçado, né? Aquilo que você falou mesmo. Muita gente reclama de que dentro da farmácia está ali só por detrás do balcão, fazendo trabalho burocrático, né? Vendo receita, Anvisa, aquela coisa toda. Mas quando tem a oportunidade de realmente exercer a clínica... Né, através da avaliação de prescrição... Tem medo. Tem medo. Né? Como quebrar esse medo? O medo só se quebra com conhecimento. Exatamente. Né, com conhecimento. Eu fico feliz quando alguns dos nossos alunos aqui... a gente tem outras pós-graduações, né, além da farmácia magistral, então a gente tem das análises clínicas. Quando eles chegam comigo e falam assim, professor, agora eu consegui conversar com um médico. Eu falei, cara, isso aí é por causa do seu conhecimento, né? Então, não tem que ter medo, todo mundo tem sua área, são profissionais, o médico não entende muito a parte técnica da realização de um exame, assim como ele também não entende da parte técnica da produção de um medicamento. De compatibilidade, de pós, e cremes, e água, e líquidos, e óleos. Ele prescreve o que ele aprendeu e assim, eu costumo dizer o seguinte, o papel aceita tudo. Exatamente. Por isso o conhecimento técnico. Eu vou olhar aquele papel e vou ver se de fato aquilo dali é viável, tecnicamente falando, e se de fato aquilo é indicado naquela situação. Já aconteceu de chegar lá, receita melatonina 1,5 miligrama gotas. Tomar X gota. E entre a gota é assim. Falei, qual a idade do paciente? Foi a mãe que veio comprar. Qual a idade do paciente? Cadastro no nome da mãe, né? A criança tinha 20 dias. Caramba. Prescrito por médico, assinado e carimbado, pediatra. Né? Eu falei, eu me recuso a fazer. E ali eu tenho certeza que eu salvei a vida desse bebê, para começo de assunto. Como já salvamos outras vezes quando a gente fez isso. Aí você vai ligar para a médica, doutora, tudo bom? Eu vi aqui essa sua prescrição e os estudos dizem que quando a gente prescreve melatonina para uma criança abaixo de 6 meses, o risco de coma é altíssimo, porque ainda não está com a hipófise formada. E eu vi que essa criança tem 20 dias e está numa dose já para um adulto, 1,5 miligramas. É esse mesmo? Pelo amor de Deus!
Não, eu tava estressada, eu tava de plantão virado, a mãe me deixando doida, eu não sei nem o que eu escrevi, nem devolve essa receita pra médica, pra paciente, por favor, me ajuda, obrigada. Esses bastidores ninguém vê, né? Não. E aí a médica vira e diz assim, o que você me recomenda? Aí eu te pergunto, eu não preciso dizer pra ela, oi, tudo bom? Olha, eu tô te ligando porque tu errou, eu sou melhor do que você. Não tem ninguém melhor que ninguém. Hoje foi um erro dela, amanhã é o meu. Sim. E eu digo isso pros meus funcionários, não confiem porque eu fiz, eu erro. Todo mundo erra. Né? Como ela disse, vinha de um plantão virado, estava cansada, estava estressada, paciente lá. Ela preencheu a receita e deu. Como qualquer pessoa faz. É humano. Antes de vestir o jaleco, é humano. Como a gente é. Né? Como um bioquímico pode errar no exame, como eu posso errar no medicamento, somos humanos. Então, assim, naquele momento, a médica ficou grata, pediu desculpas, pediu orientação, perguntou o que você me sugere. Primeiro, eu soube ligar, soube falar, soube conversar. Segundo, mostrei para ela que eu estava lá para ajudar, com conhecimento. Eu não ganhei ela porque eu sou bonitinha, porque ela não estava nem me vendo, foi pro telefone. Mas foi conhecimento, foi na tranquilidade. E é assim que a gente tem que conversar com o médico. Mas o que vai abrir a porta é você estar seguro do que você está fazendo. E você só vai estar seguro estudando muito. Eu vejo já essa área magistral já pelo que você falou da quantidade de necessidade de profissionais, é um ramo de oportunidades também, né? Então, já que necessita tanto de profissionais, eu já vejo que precisa, né? Já é um campo com oportunidades. Mas em relação ao mercado, aqui especificamente aqui em Manaus, como é que você enxerga? Tem espaço para todo mundo? Quem quiser empreender tá aberto? Como é que você enxerga esse mercado? Marco, eu acho que sempre tem espaço para todo mundo. Eu jamais vou ser a pessoa que vou dizer não tem, né? Um dia desses até uma colega nossa do conselho me pediu ajuda, porque estavam pedindo ajuda para ela, porque queriam abrir uma farmácia e não tinha orientação. Ela falou assim, amiga, eu sei que é para um concorrente teu, porque vai ser tua concorrente. Mas tu pode me dar orientação? Aí eu só ri, falei, tá aqui os contatos, posso? Eu jamais vou ser a pessoa que, não, para concorrente não... Cara, cada um tem seu espaço. Faça o seu direito que tem espaço para você. Ninguém precisa passar a perna em ninguém, né? O mercado está em franca expansão, tanto para quem quer trabalhar, como para quem quer empreender, né? A diferença é que empreender é muito mais complicado e muito mais burocrático. Olha, sendo bem honesta, um dia desses uma amiga minha disse, sei que ela vai querer abrir uma farmácia. Falei, minha filha, pega aqui. Quase que eu fiz. Eu falei, tu quer trocar? Eu te dou a minha. Aqui as legislações todas, começa por aí. Eu lembro quando eu fui comprar a Farmapelle, na realidade, assim, eu já tinha assinado o contrato, aí eu liguei toda feliz da vida para um amigo meu da Anvisa. Ai, nem te conto! Eu comprei uma farmácia de manipulação. Ele falou, tu comprou ou vai comprar? Porque não compra. Se tu puder me perguntar, eu vou te dizer, não compra. De todos os negócios da área farmacêutica, é o mais burocrático, o pior, o mais complicado. Eu não entendi. E ele não tinha prestado atenção, né? Ele falou, não entendi. Tu comprou ou vai comprar? Eu falei, eu já comprei. Engraçado. Eu lembro muito disso. E assim. depois eu descobri que ele estava certo. Então, assim... Desculpa. Não, se não é uma pessoa que tenha disposição para enfrentar isso tudo, é melhor repensar. Quando eu estava na faculdade, eu fui estagiário da Farmapelle. Olha que legal, mas não era comigo ainda. Não era contigo, era um outro franqueado, né? Teve antes aqui. Era um outro franqueado. Eu fui estagiário na manipulação lá, era no Amazonas Shopping. Eu já ouvi falar, é legal que eu só descobri depois que eu comprei. Era no Amazonas Shopping, eu lembro da complexidade mesmo, assim, da farmacêutica ali, preocupada com a legislação, com o controle de qualidade do insumo, que chegou novo insumo, não pode usar ainda, tem que validar. Aí, tá chegando fiscal, sempre tem fiscalização, e aí tem que tomar cuidado com a temperatura, tem que tomar cuidado com
com a umidade, tem que tomar cuidado com com tal pó, que esse aqui não pode ficar junto com outros. Eu falei, meu Deus, gente, é muita coisa. E isso, tu nem tá falando da manipulação em si, tu não falaste nem de medicamento. Isso é a rotina antes de entrar pra manipulação. Exatamente. É tudo isso e muito mais. E quer que eu te diga, a legislação tá pior ainda, só inventam coisas novas, né? É muito complexo. Hoje a Farmapele, por exemplo, tem um programa de controle de qualidade de auditoria contínua, que é no celular, a gente tem que cumprir... E o interessante da Farmapele é que, como é franquia, a gente não só tem que cumprir tudo que a Anvisa pede, como a gente ainda tem que cumprir o que a rede pede, né? Então, assim, a autoinspeção é contínua, aí você pega o telefone e tem que estar o tempo inteiro tirando foto. Não sei o que lá tem dia, você calibrou a balança, fez... E tu tem que tirar foto para provar que está calibrado. Foto do formulário preenchido, foto disso, tem que fazer upload das licenças. Mas eu fiz mês passado. Não interessa, mês que vem tem que fazer de novo. Então, todo mês a gente tem essa auditoria contínua. E é um negócio, assim, absurdo. A questão do controle... Eu venho da indústria e a manipulação é muito mais rigorosa. E o mais interessante é que aí a gente ouve gente... eu não compro remédio de farmácia de manipulação porque eu não confio na qualidade. Meu amor... Se você soubesse a quantidade de controle de qualidade que passa numa manipulação, você não pensava duas vezes. Por obrigação. Exatamente. Por obrigação. É muito mais complexo o controle de qualidade da manipulação do que da indústria. Muito mais complexo. Né? Eu imagino. Bom, gente, estamos aqui então finalizando a nossa conversa. Eu quero agradecer a presença aqui da doutora Natasha. Seja sempre bem-vinda. Né? Quem quiser encontrar a doutora Natasha, ela está lá na Farmapele. Também vai estar aqui no EduCac como coordenadora da nossa pós-graduação em farmácia magistral. Eu acho que deu para a gente colocar para os farmacêuticos essa responsabilidade, né, de que é trabalhar numa farmácia de manipulação e, ao mesmo tempo, mostrar que é uma área que é de oportunidades, está aí o mercado precisando de pessoas, né? Quer deixar um recado final para quem tem interesse? Tem uma outra coisa muito interessante que a gente não falou, eu me toquei agora. Além de falar de oportunidade de mercado, a gente sabe que hoje tem inúmeros cursos da área da saúde disputando muitos lugares. Até médico hoje já perdeu espaço para dentista, fisioterapeuta, farmacêutico, né, na área estética, por exemplo. Então, assim, cada vez mais as profissões estão se mesclando e disputando mercados comuns. Anos atrás, a gente só tinha o farmacêutico bioquímico para fazer análises clínicas. Hoje, a gente já tem o biomédico. Biólogos também. Biólogo também. Obrigado por me atualizar na minha área. Mas, olha outro brinde para manipulação. Das 138 áreas que a farmácia pode atuar, tem uma única área que, por legislação, é exclusiva só e somente do farmacêutico, que é a manipulação de medicamentos. Então, essa é uma área que não vai ter nenhuma outra profissão para concorrer com a gente. Tá? Inclusive, se outras profissões forem tentar fazer, elas estarão incorrendo em crime hediondo e inafiançável. Então, assim, manipular remédio é a única área que é a exclusividade do farmacêutico, é a arte da farmácia, é a base da nossa faculdade. Então, por que negligenciar isso daí? O mercado está cada vez maior. Depois do Covid, muitas novas farmácias abriram, né? Então, cada vez mais os médicos estão entendendo que a personalização é o caminho. Então, eu não vejo por que a gente abrir mão disso daí. Muito bem. De resto, eu só tenho a agradecer o convite, deixar também de portas abertas para quem quiser conhecer dessa área, para quem quiser se inscrever. A gente vai estar fazendo a pós-graduação em farmácia magistral, que a gente vai ensinar várias áreas dessa parte, né? Não só da manipulação, dúvidas técnicas, mas da atenção farmacêutica, essa que eu falei de tirar dúvidas do cliente, de como conversar com o médico, a parte de gestão, a parte empresarial, a parte de controle de qualidade, a parte burocrática. Então, a gente vai ter 18 disciplinas, né, Marco? 18. Para abordar ao longo do curso todas as áreas que um farmacêutico trabalha na manipulação, para sair daqui pronto, ou para ser um excelente gestor na área magistral, para ser um excelente gestor de produção, ou para abrir sua própria farmácia. E o legal é que o farmacêutico, pela natureza da profissão, normalmente é gestor, assume cargos de gestão. Posso falar só mais uma coisinha interessante? Claro.
o salário da manipulação é mais alto do que o resto do mercado. Isso é verdade. Pelo próprio sindicato. Pelo próprio sindicato e pelo próprio conselho, né? Então, assim, é uma área que paga bem, é uma área que não tem concorrência com outras profissões, é uma área que está carente de profissional. Então, para quem ainda está se decidindo do que fazer, é uma senhora opção aí na frente. Muito bem, gente. Obrigado mais uma vez, Natasha. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês aqui no Educac. Um abraço a todos. Tchau, tchau.